Então, meu nome é Guilherme Guimarães Feliciano, eu sou casado pela segunda vez, tenho um filho, que é o Gabriel, e exatamente nesta madrugada a família aumentou, porque ele teve a segunda filha dele, que é a Isis. A primeira é a Maria Gabriela, agora nasceu a Isis, né? Inclusive, acabei de conhecê-la, e, portanto, agora eu sou vovô pela segunda vez. Eu acho que profissionalmente eu me defino assim, como juiz e como professor. Magistratura não é algo que eu sempre quis, Iris. Eu, quando era, enfim, pré-adolescente, queria ser publicitário, porque eu gostava de desenhar, né? Achava que era criativo, e eu gostava muito de quadrinhos, né? História em quadrinhos, então eu imaginava que eu iria para esta área aí mais artística, enfim, mas não foi o que o destino me reservou. E aí, por outras razões, a gente vai, quem sabe, conversar depois, acabei indo para o direito e de lá para a magistratura. Quando eu comecei a cursar direito, eu já sabia que eu queria ser juiz, que eu queria ir para a magistratura. Até por ser muito irrequieto, como eu te disse, eu sempre tive uma certa necessidade de buscar o novo. E a verdade é que eu queria sair de casa muito cedo. O quanto antes eu pudesse sair, melhor seria. E, no final das contas, encontrei um caminho para que isto se antecipasse, para que isso se precipitasse na vida militar. Nós temos, no Brasil, colégios militares e temos alguns que já são a porta de entrada para as academias militares, não é? É o caso da SpaceX, em Campinas, para o Exército, da EPICAR, que fica em Barbacena, para a Força Aérea, e do Colégio Naval, que fica em Angra dos Reis, para a Marinha. E isto me lembro que na época se tornou quase que uma febre, né? Chegou a haver aí uma série de cursinhos Brasil afora, oferecendo, digamos, pacotes, né, de estudo para estes concursos, que são concursos públicos. Eu me lembro que um desses cursos chega a Taubaté, eu não tinha ideia do que era isso, mas me interessou muito, até porque poderia, como eu disse, precipitar essa minha ideia, que era de já ganhar o mundo, não ficar preso a Taubaté, nem a casa dos meus pais. O cursinho aqui era muito ruim, era muito fraco, não dava nem para saída. Mas aí o meu pai, que, como eu disse, embora tenha sido professor a vida inteira, ele serviu o Exército e, durante um período na sua juventude, ele se incorporou ao Exército e chegou a cabo, se não me engano, acho que a terceiro sargento. Então, ele gostou da ideia e resolveu financiar, digamos, o meu sonho. E aí foi uma fase interessante também, já adolescente, então, dos 15 para os 16 anos, como eram outros tempos, né? Não tínhamos internet, não tínhamos aulas online, nem nada disso, e os melhores cursinhos estavam nas capitais, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nós compramos um curso por correspondência, até hoje eu me lembro, o nome do curso era General Teles Pires. Eram pilhas e pilhas de apostilas, assim, rodadas da maneira mais simples que você possa imaginar, mas que eram muito boas, eram excelentes. Até hoje tenho sobre matemática, e matemática assim avançada, álgebra, aritmética, sobre geografia, língua portuguesa, história, enfim. E eu então me programei para estudar, passei um ano estudando. Eu fiz, Iris, a minha formação, digamos, presencial, né? O ensino básico e o ensino médio, praticamente todo ele em escola pública, numa escola aqui de Taubaté que se chama Monsenhor João Alves. Os meus pais, como eu também te disse, eram professores da rede pública, então, até por uma questão, digamos, de honra e de coerência, achavam que eu não deveria estudar em uma escola particular, que eu deveria estudar numa escola pública, afinal, eles eram professores da rede pública.
E eu fui. Assim, também foi uma experiência fantástica. Eu tenho orgulho de dizer que, durante 8 anos da minha vida, eu estudei apenas em escola pública. Mas não era realmente um ensino forte. Então, eu tinha de complementar com essas apostilas. E aí, essa era a minha rotina. À altura, praticava karatê, então a minha rotina era escola de manhã, karatê à tarde, e à noite eu me organizava e devorava essas apostilas. Isso por um ano. No primeiro ano, eu consegui passar na Polícia Militar do Estado de São Paulo, no Colégio Barro Branco, né? Acabei não conseguindo passar numa bendita de uma prova física que exigia que você subisse, acho que 3 ou 4 metros em uma corda, e eu queimei a mão da primeira vez que eu caí, aí eu não consegui subir de novo. Então, foi a única... Passei em todos os outros testes físicos, mas nesse da bendita corda, até hoje, é algo emblemático na minha vida. Meu pai brinca, cuidado com a corda. E eu não passei por conta desta prova da corda. E no ano seguinte, aí foi quando eu fiz, digamos, o único ano da minha vida em uma escola particular. Meu pai resolveu me colocar em uma outra escola aqui, que também é excelente, em Taubaté, que se chama Henriqueta Vialta Saad, aí particular. Fiz o primeiro ano do que na época era o colegial, né? Nessa escola, e prestei de novo os colégios militares, e aí passei na Marinha. Fui para Angra dos Reis. E aí foi esta libertação que eu lhe disse, né? Saí de casa e praticamente nunca mais voltei, né? Fiquei lá 2 anos e meio como cadete. Quando eu iria para a ilha de Villegagnon, que fica no Rio de Janeiro, para a Escola Naval, que aí seria o curso de formação de oficiais, aí a esta altura, já estou me alongando aqui, mas eu acho que é uma parte interessante. Nessa altura eu já tinha formado a convicção de que eu queria fazer direito. Eu estou falando, então, quando eu já estava, digamos, no meio do terceiro ano, que é quando eu saí do Colégio Naval. Foi, acho que em maio de 91, em junho de 91, exatamente nas férias escolares do terceiro ano do ensino médio. E eu já tinha a convicção de que eu queria fazer direito. Então, eu saí, vim para São José dos Campos, morei durante os outros 6 meses em uma pensão, terminei o terceiro ano no Colégio Anglo, à época era o Colégio Anglo, agora acho que é Coque, né? Mas é ali no prédio do Coque, e me preparei o que precisava e acabei passando. Ali é uma história interessante também. Eu vou me permitir contar essa história muito brevemente. Como eu te disse, o meu pai gostou muito da ideia de que eu fosse militar, porque ele foi militar por um tempo e eu tenho para mim que o meu pai queria continuar sendo militar. Acabou, por razões muitas e que não vem ao caso, deixando a vida militar, né? E indo para o magistério, e assim fez a sua vida, se aposentou como supervisor de ensino, pôde ser delegado de ensino, mas não quis, porque envolvia política, e seguiu sua vida em outro campo. Mas eu ainda acho que ele sempre quis, na verdade, seguir a carreira militar. E ele ficou muito feliz quando eu fui. Então, quando eu saí, ele ficou muito triste, ele lamentou muito. E assim, hoje é uma questão que a gente trata com tranquilidade, mas ele não apoiou, ele não queria que eu saísse, né? A minha mãe conta que quando o comandante do Colégio Naval, o almirante, ligou para minha casa avisando, olha, o aluno Feliciano está pedindo baixa, porque eu falei em casa, né, que eu estava voltando apenas para me desligar. E eu imagino que o meu pai pensou que eu seria demovido da minha intenção, só que eu sempre fui muito teimoso.
E, de fato, tentaram me demover, mas eu falei, não, eu vim aqui para isto, né? Voltei, porque eu saí em férias, fiquei uma semana em Taubaté e voltei para Angra dos Reis só para pedir a baixa e me desligar e pegar as minhas coisas que estavam lá, fazer a minha mala e ir embora. E, obviamente, aí você conversa, os oficiais insistem que você fique, etc. Mas eu fui convicto e saí convicto. E acho que o meu pai não acreditou que isso fosse acontecer. E então o almirante que comandava à altura o colégio liga para Taubaté e diz: olha, seu filho está se desligando. Eu não sei se o senhor sabe, mas a gente conversou aqui, mas ele está irredutível. A minha mãe diz que o meu pai caiu em prantos, né? Ela conta essa história. Então, digamos que esses últimos 6 meses não foram muito fáceis. Não, o relacionamento não foi muito bom na casa dos meus pais. De modo que eu não tinha nem como, digamos, pedir um apoio para poder morar em São José dos Campos e estudar em São José dos Campos, porque o Ângulo Altura era um colégio caro. E eu não tinha mais renda. No Colégio Naval, eu recebi o soldo, porque eu era militar. A partir do momento que eu me exonerei, que eu me desliguei, eu não tinha mais renda, eu não recebia mais nada. E eu não tinha economias, né? Porque você não recebia um valor alto, acho que era meio salário mínimo na época de soldo. E aí, o que fazer, né? Então, o que é que eu fiz? Eu já antecipando isto, eu fui falar à altura com o diretor do Ângulo, que era um médico cardiologista, formado na USP. E tudo isso que eu estou falando para você, eu falei para ele. Expliquei a situação e disse o seguinte: olha, doutor, eu preciso estudar, eu preciso, inclusive, me aperfeiçoar, especialmente na área de humanas, porque a minha intenção é prestar direito, e os colégios militares têm muita ênfase em exatas. A parte de humanas é muito específica. Para você ter uma ideia, eu estudei história da guerra, né? História militar. Então, eu precisava ter enfim, uma formação um pouco mais diversificada para fazer vestibular. Você vai fazer uma prova da FUVEST, não vão te perguntar história militar do Brasil. E disse a ele: eu não tenho, em princípio, condição de pagar. Então, eu vim aqui com a cara e a coragem, inclusive com a cara de pau, e pedir uma bolsa integral, porque eu preciso disso. E aí eu acho que já começava a aparecer o lado advogado, né? E comecei a argumentar, falei, bom, mas o senhor vai ter uma contrapartida, eu me considero um bom aluno. Aí eu mostrei para ele o meu boletim, eu tinha saído do Colégio Naval, que os militares gostam de classificar tudo, né? Tudo é antiguidade, e aí os primeiros são, mesmo entre os alunos, entre os cadetes, os primeiros são comandantes de companhia, depois os comandantes de pelotão. A vida militar tem muito disso, hierarquiza as coisas. Eu saí do Colégio Naval como o segundo colocado geral, quer dizer, eu seria imediato aluno se eu tivesse, se naquele momento nós estivéssemos indo para a Escola Naval. Era uma excelente classificação num colégio muito difícil. Eu mostrei isso a ele provavelmente conhecia, e eu disse a ele: olha, o que eu posso oferecer? Eu vou fazer todos os vestibulares que eu puder. Eu me conheço, eu me acho um bom aluno, acho que eu vou ter aprovação na maior parte desses vestibulares. Aí o senhor faz publicidade, o senhor vende o curso, por assim dizer, a partir dos êxitos que eu tiver, embora eu já antecipo, eu vou querer direito. E eu acho que ele me achou tão ousado e uma coisa tão fora de propósito que ele falou: tá bom, só que você tem esse compromisso comigo. Você vai prestar esses vestibulares todos. E aí nós vamos divulgar. E me deu uma bolsa integral. Acho que foi integral, sim, se eu não estou enganado. E fiquei lá mais 6 meses e, de fato, fiz vestibular em tudo que você pode imaginar. Fiz em medicina na Unicamp, fiz em direito na Unesp e na USP, fiz medicina e direito aqui na Universidade de Taubaté, fiz engenharia aeronáutica no ITA, fiz tudo que você possa imaginar. Fiz escola naval de novo. Aí, quer dizer, veja o absurdo, né? Para quem olhasse de fora. Eu tinha acabado de pedir baixa no Colégio Naval
e aí fui fazer o vestibular na Escola Naval, né? E passei. E aí, quando eu fui fazer o exame médico, o suboficial, inclusive, falou, mas você é maluco? Por que você não ficou? Está fazendo vestibular para entrar onde você já estava? Mas fiz. E passei em quase tudo. Na Unicamp eu passei em terceiro lugar, na, na Unesp eu passei acho que em quinto lugar em Direito, na USP eu passei em 16º. Passei muito bem. E eu acho que ele, também não acompanhei, mas acho que ele fez uma belíssima publicidade. E no final eu fui fazer Direito na USP. Né? E esse também é um aspecto interessante. Vou falar isso, aí eu paro de falar. Por que eu fui fazer Direito? Quando eu começo no Colégio Naval e quando eu passo a ter a certeza de que eu não queria a vida militar, que foi uma fase muito boa da minha vida também. Aprendi a ter uma certa disciplina, coisa que eu não tinha. Fiz bons amigos lá. Foi uma fase feliz da minha vida. Mas havia uma série de coisas que me incomodavam e, a certa altura, ali, depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu já sabia que eu não queria seguir a carreira militar. Mas como a ênfase toda era dada para a área de exatas, inicialmente o que eu queria era ir para um dos institutos de engenharia, embora como civil, né? Mas para a área de exatas. Então, ou o ITA, que é aqui em São José dos Campos, ou o IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, que fica no Rio de Janeiro. E fui me preparando para isso. Aí eu nem precisaria ter saído, né? Porque, enfim, exatas são exatas em qualquer lugar do mundo. Mas as coisas vão acontecendo e vão mudando os nossos ímpetos, os nossos apetites, né? O meu pai, à altura, já tinha se aposentado como supervisor de ensino e resolveu fazer direito. Era uma coisa que ele sempre quis fazer e prestou o vestibular aqui na Unital e foi fazer direito. E a minha mãe, até para não ficar sozinha em casa, também o acompanhou, fez vestibular, os dois faziam juntos. Minha mãe não ligava muito, acho que fez mais para acompanhar meu pai mesmo. Meu pai adorou direito, embora ele nunca tenha exercido, mas ele adorou. Então, eu me lembro que, às vezes, eu ia para Ubatuba, meu pai tinha uma casa em Ubatuba, ainda tem, até hoje. E como as provas no Colégio Naval eram muito difíceis, quando era véspera de prova, e até hoje eu me lembro, geralmente nas segundas-feiras, as provas eram da área de exatas. Então, era trigonometria, ou era, enfim, geometria analítica, essas coisas que são, sabe, para pirar a cabeça. Eu não ia para Taubaté, porque era uma viagem muito longa. Então, eu ia para Ubatuba, que fica ali perto, né? Angra dos Reis, Paraty, Ubatuba. E eu ficava estudando ali no fim de semana e segunda-feira ia fazer a prova. E, às vezes, o meu pai ia me encontrar lá. E aí ele tinha as provas dele. E aí eu via ele animado, né? Estimulado ali com aqueles livros de direito. E aí ele comentava comigo, até eu me lembro, né? Fazendo comentários sobre a teoria do tipo, segundo Damásio de Jesus. Eu não tinha ideia do que era isso, mas eu ficava impressionado com a fascinação que ele tinha por aquilo, que era uma coisa que caiu no colo dele, não ia ser a profissão dele, mas ele estava apaixonado por aquilo. E fui me interessando, fui lendo uma coisa aqui, uma coisa ali, fui achando bacana, fui achando legal. E aconteceu um outro fato, que aí é muito típico da vida militar, eu sempre conto essa história, porque é basicamente o momento de inflexão na minha vida profissional. Eu, à altura, estava no 3º ano do Colégio Naval. E, como eu te disse, eu sempre tive um bom resultado, né? Tanto na parte... Porque lá eles consideravam a parte militar naval, a parte intelectual, que era a questão das disciplinas, e a parte física, né? Eu era da equipe de esgrima. Então, eu tinha boas notas, digamos, nos 3 eixos. E eu era o 6º, quando eu fui do 2º para o 3º ano, eu fui como o 6º melhor classificado. Então, eu era o comandante aluno da 1ª companhia. E aí você tinha responsabilidades. Então, por assim dizer, tudo que se passasse com aquela turma de cadetes
que compunha a primeira companhia era da minha responsabilidade. É uma maneira que eles têm de já ir alimentando isso, ensinando isso. E isto envolve, inclusive, disciplina, né? E a minha primeira companhia era muito indisciplinada, a verdade era essa. Tinha uma garotada lá que era foguete, viu? Era difícil. E eu me lembro que houve um episódio em que fizeram uma baderna lá, enfim, uma sujeirada na sala de aula, e pegaram aquele caro, sabe, aquele mel que você coloca no pão, jogaram aquilo, tudo que era lugar, no banco dos colegas para que eles sentassem. Enfim, foi uma bagunça. E quem respondia por isso? Eu. E era um negócio que eu não tinha como controlar, porque, a rigor, eram todos iguais a mim. Isso era uma coisa interessante, quer dizer, eu tinha responsabilidade, mas não tinha autoridade. Eu teria que, na verdade, comunicar ao meu superior, que seria o oficial do dia, o que tinha acontecido e quem tinha feito. Mas aí, Iris, isso é muito interessante, por isso que eu disse, aqui é que foi a inflexão, eu comecei a me interessar por essas questões de direito e justiça. Havia uma regra escrita e uma regra não escrita. A regra escrita era esta: eu respondia pela disciplina da companhia que eu comandava e eu devia satisfações ao meu superior, que era o oficial do dia. E eu deveria reportar a ele qualquer anormalidade. Esta era a regra escrita da hierarquia militar. Mas tinha uma regra não escrita, e esta era muito mais forte. Esta a gente aprendia desde o primeiro dia na vida militar. Você não entrega um companheiro. Você nunca dedura um companheiro, nunca. É o maior crime que você pode cometer, na perspectiva de que, se houver, digamos, uma conflagração militar e você for capturado, é aquela visão de filme de Rambo mesmo. Você não pode entregar seus companheiros, onde é que está, enfim, a sua unidade, você tem que se calar. Então, se aprende isso desde cedo. Então, eu não podia falar, e eu não falei. Resultado, eu respondi. Eu, inclusive, fui até objeto da bagunça, porque, inclusive, o meu banco ali está todo sujo de mel, então eu também fui, por assim dizer, sacaneado, e eu respondi por isso, porque eu era o comandante, e como ninguém se acusou, ninguém foi lá dizer, fui eu que fiz a bagunça. Eu sabia quem era, mas eu não pude dizer, e não diria mesmo, e não disse, e aí eu fui punido. E aquilo me revoltou de uma maneira, porque aquilo me pareceu tão injusto, sabe? Essa colisão da regra escrita com a regra não escrita, e, no final das contas, eu paguei por isso, né? Eu fui punido, recebi, na época se chamava parte de ocorrência, era uma advertência, né? Recebi uma advertência por isso. Eu me lembro que eu liguei para os meus pais à altura, falei com meu pai, falei até chorando mesmo, como aquilo era injusto e tal. E eu diria que naquele momento, ou pelo menos naqueles dias, é que eu defini que eu primeiro, não ficaria na vida militar, que era algo que já estava mais ou menos amadurecido, e segundo, que eu não iria nem para a ITA, nem para a IME, nem para nada disso. Eu ia estudar direito, eu ia entender melhor essas coisas de regras escritas e não escritas, e ia entender melhor essa dimensão do que é justo e do que não é justo. E foi o que aconteceu. Não é? Acho que 7 meses, 8 meses depois, eu estava carequinha, ingressando como calouro no Largo São Francisco. Me conheço como gente na condição de um filho de professores. É a visão e a memória mais viva que eu tenho da minha infância. Porque era uma época em que nós tínhamos muito as chamadas escolas isoladas no estado de São Paulo. Hoje não tem mais, mas eram escolas rurais. Isso era muito comum na década de 70, década de 80, né? Que é quando eu fui criança, eu sou de 73. Era muito comum. E o meu pai, como supervisor de ensino, ia nessas escolas para ver, né? Ele ia, por assim dizer, fiscalizar, ia conversar com os professores, ele acompanhava as aulas, e aí muitas vezes ele me levava. Eu me lembro disso assim
com uma grande nostalgia, né? Então, eu conheci o interior de São Luís do Paraitinga, enfim, de Redenção da Serra, áreas rurais de Taubaté, porque o meu pai ia nesses lugares visitar essas escolas isoladas e me levava. Era uma coisa bucólica, né? Porque era aquele campo imenso e tinha uma escolinha ali com crianças. A minha mãe também, diretora de escola, me lembro, ela era diretora de uma escola aqui em Tremembé, que fica ali depois do bairro dos Guedes. Quem conhece Tremembé vai saber bem. Escola simples. E ela me levava muitas vezes, porque eu não podia ficar em casa por alguma razão. E aí eu conheci os professores, eu jogava bola lá. Então, a minha rotina e a minha infância toda são indissociáveis da rotina de um professor e, inclusive, dessa vivência de professor, porque, eu repito, eu ia nas escolas. E eu acho que tudo aquilo me marcou. Quando eu termino a faculdade de Direito, isto vem quase que assim, por acréscimo, digamos assim. Eu não fiz grande esforço. Eu me lembro que logo, acho que nos primeiros meses, eu ainda era juiz em Campinas, juiz substituto. No primeiro ano, o presidente da Associação dos Juízes do Trabalho da 15ª Região, que é a Matra 15, sua mãe hoje é diretora da Matra 15. Eu já presidi a Matra 15. Mas quando eu entrei na magistratura, neste momento, quem presidia a Matra 15 era o colega Francisco Giordani, que hoje é desembargador. E, por acaso, hoje eu trabalho com ele, né? Eu sou juiz auxiliar dele na vice-judicial do tribunal. É um querido amigo, e eu sempre brinco, quem me iniciou, digamos assim, no magistério jurídico foi o doutor Giordani, porque houve um evento da Matra aqui em Lorena, no fundo do Vale, na Unisal, nas Salesianas. O evento foi organizado com a Matra. Eu não sei por que cargas d'água o Giordani achou que eu podia dar uma palestra, porque eu nunca tinha feito isso. Ele me convidou, eu achei o máximo. Eu estava lá em Indaiatuba, era uma sexta-feira, fiz as minhas audiências em Indaiatuba, saí de lá de carro, correndo, vim para Lorena e dei a minha primeira palestra, até hoje eu me lembro, sobre tutela antecipada no processo de trabalho, a convite do Giordani. Depois, o meu pai, aqui em Taubaté, conhecia o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Taubaté, disse que eu estava dando palestras por aí, veja, dando palestras por aí, tinha dado uma palestra, que eu estava dando palestras por aí, ele me chamou, conversou comigo, fez uma entrevista e disse, olha, a gente tem uma vaga aqui aberta, que precisa ser ocupada, que é para lecionar direito penal. E eu, por acaso, estava fazendo, é uma outra peculiaridade, eu estava fazendo doutorado em direito penal. Embora juiz do trabalho, eu fiz um primeiro doutorado na USP em direito penal. E até por conta do doutorado, eu acompanhava os professores da USP e, eventualmente, lecionava na cadeira de direito penal. Ele, sabendo disso, me convidou. Você vai dar estas aulas nesse semestre, só que depois você vai ter que fazer o concurso, porque a Unital é uma autarquia, né? Uma autarquia municipal. E assim foi. Então, o meu primeiro cargo de professor universitário não foi na área de direito do trabalho, foi na área de direito penal. Eu fui professor de direito penal há muito tempo aqui na Unital, e eu era meio que um bicho sui generis, porque era um juiz do trabalho que lecionava direito penal, que ninguém nunca tinha visto por aqui, era uma coisa incomum. E aqui fiquei, acho que por quase 5 anos. Mas como eu era egresso da USP, né, aluno da USP, e a gente cria um amor, né, pela nossa instituição, eu queria muito lecionar na USP. Aí comecei a fazer os concursos para a docência na USP. Eram concursos muito difíceis também. Fiz 3 concursos, 2 para a área penal. Fui aprovado nos 2, mas nos 2 eu fiquei com a terceira vaga
No primeiro, eu fiquei com a terceira. Na verdade, eu fiquei em terceiro lugar e eram 2 vagas. No segundo concurso, eu fiquei em segundo lugar e era 1 vaga. E depois fiz para a cadeira de Direito do Trabalho. E aí fiquei em primeiro lugar, eram 2 vagas. E aí eu fui. Aí eu ingressei, isto foi... Enfim, isto tem 10 anos. E aí eu estou já praticamente 10 anos na Universidade de São Paulo, mas eu diria que isto surge pelo que eu vivi na infância e pelo que eu testemunhei de como as crianças, repito, tinham admiração, tinham reverência pelos meus pais, né? O professor era visto com muito respeito, né? E aquilo tinha toda uma beleza, tinha toda uma magia. Aquilo me cativou. Volto a dizer, acho que eu quis, antes mesmo de ser juiz, eu quis ser professor. E acabou acontecendo uma coisa concomitante com a outra. Eu tinha... o primeiro livro surgiu assim, eu quando era estudante de Direito, eu vi muitos colegas que começaram digamos, fazer iniciação científica. E tinham bolsas, né? Especialmente da FAPESP, né? Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E era bacana, porque eles se envolviam naquilo, e havia congressos de bolsistas, congressos de iniciação científica, e aquilo era muito estimulante. E aí eu falei, poxa, acho que eu vou tentar também, né? À altura eu conversei, eu me lembro, eu também aqui, né? A vida é feita de tentativa e erro também, né? Eu conversei primeiramente, ainda eu estava no primeiro ano, com o ministro Ricardo Lewandowski, hoje ministro Supremo. À altura ele ainda é professor da USP, hoje é meu colega lá, mas à altura ele era advogado. Ele era um advogado importante em São Paulo, mas era advogado. Depois ele seria desembargador do Tribunal de Justiça, pelo 5º, e depois ele iria para o Supremo. Mas à altura ele era advogado, ele dividia a cadeira Teoria Geral do Estado com o professor Dalmo de Abreu Dallari. Como o professor Dallari era muito ocupado, a gente tinha mais aulas com o professor Lewandowski do que com o professor Dallari. E eu gostava muito, achava ele um excelente professor e também uma pessoa muito cordata, muito querida, muito gentil. Eu procurei o professor Lewandowski e falei, olha, eu queria tentar uma bolsa de iniciação científica na FAPESP. E eu achei que ele ia criar uma série de barreiras, de condições. Ele só me perguntou, tá bom, você quer pesquisar o quê? Aí eu não estava preparado para essa pergunta, a queima-roupa. E, neste momento, eu era policial, eu era escrivão no DEIC, como eu te falei. E, em São Paulo, nós estávamos tendo muitos problemas, embora não fosse a especialidade da minha delegacia, mas isso rodava por lá, nós estávamos tendo muitos problemas com intolerância, envolvendo especialmente gangues. E nós tínhamos, nesse contexto, as chamadas gangues neonazistas do ABC, que eram, enfim, gangues de jovens que tinham um pensamento neonazista e que, inclusive, enfim, perseguiam outras gangues, né? Havia à altura uma rixa entre estas gangues neonazistas e os punks na cidade, e inclusive contextos que indiciavam assassinatos e tal. E, em Teoria Geral do Estado, a gente estudava, inclusive, coisas como essa, né? O que foi o Estado totalitário, autores como Hannah Arendt, enfim, era algo que estava muito vivo naquele momento, porque era, inclusive, objeto do nosso estudo, né? Em Introdução ao Estudo de Direito, nós estudávamos as grandes obras, né? ou obras emblemáticas da história política. Então, eu me lembro muito vivamente de uma aula que foi ministrada pelo hoje diretor da Faculdade de Direito, que é o professor Floriano. À época, ele também era, acho que, professor, doutor ainda, tinha acabado de ingressar, e deu uma aula sobre
o nazismo e o fascismo e como isto se manifestou na literatura. Então, Mein Kampf, né, escrito por Adolf Hitler, enfim, o que dizia a obra e como isso influenciou a própria Alemanha e toda aquela discussão da culpabilidade alemã pelo Holocausto e tal. E aí eu propus ao professor Lewandowski, porque ele me fez a pergunta de queima-roupa, eu respondi de queima-roupa. Não, eu quero falar sobre o Estado brasileiro e o neonazismo, e os movimentos neonazistas. Ele achou fantástico. E eu preparei todo um projeto, assim, com muito gosto, com muito prazer. Ficou um projeto lindo. Ele seria o meu orientador. Foi para a FAPESP e foi recusado, porque, se eu bem me lembro, no relatório final, os pareceristas entenderam que no primeiro ano de direito, digamos que eu não teria ainda maturidade para uma análise de um tema que envolveria direito penal, que envolveria sociologia das organizações e tal. E eu era um primeiro-anista e, enfim, não tinha ainda nem direito penal. Sociologia seria no terceiro ano. Enfim, foi muito frustrante, né? Muito tempo depois, eu já estava na Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho e eu me encontro de novo com o professor Lewandowski, hoje ministro do STF, e aí eu encontro como ministro, e eu me apresento e eu digo a ele, professor, eu chamei de professor porque foi meu professor, o senhor não se lembra, mas nós tentamos um projeto assim, assado, e não deu certo, o senhor na época ficou muito frustrado, eu também fiquei, eles, não, Guilherme, eu me lembro perfeitamente. Teria sido um grande projeto. E eu achei muito interessante que, de fato, isso me marcou e, aparentemente, também a ele, porque ele se lembrava disso. E aí, depois disso, e isso tudo para responder o que você me perguntou, eu já meio desanimado, aí no segundo ano, tendo aulas de teoria geral do processo, eu procurei o professor Carmona e aí, já despretensiosamente, confesso, até meio desgostosamente, falei, professor, queria fazer uma iniciação científica. Ah, pois não. E aí o professor Carmona foi, digamos, mais metódico, me chamou ao escritório, conversamos, e eu resolvi escrever aí já com, digamos, uma reflexão maior sobre alienação fiduciária em garantia, que é um contrato comercial típico da legislação brasileira, inclusive os aspectos processuais. Ele gostou do projeto. Eu volto a dizer, este eu fiz já sem aquele estímulo todo, né? Porque era uma coisa mais árida, um tema mais seco, né? Mais dogmático. Mas esse a FAPESP gostou, aprovou. E aí eu fiz 2 anos de pesquisa sobre alienação fiduciária em garantia com uma bolsa da FAPESP. E eu fiz, digamos, com muita dedicação. Eu fazia como se fosse um livro. Quando eu termino a bolsa, Iris, eu tinha um livro nas mãos.